Muito bem, meus irmãos, nós apresentamos agora para todos vocês a mais bela história que Deus decidiu escrever para registrar na humanidade. E é isso que eu quero brevemente compartilhar com os irmãos, com cada um que está aqui conosco nesta noite, essa história que Deus decidiu escrever. Nós vimos na palavra do Senhor, está registrado lá no livro de Salmos 19:1, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento manifesta as obras das mãos do Senhor. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, nos diz que aquilo que de Deus nós podemos conhecer, aquilo que os atributos invisíveis de Deus podem ser manifestados, podem ser conhecidos pelo aquilo que a criação manifesta. Ao olhar para os céus, ao olhar para os mares, ao olhar para as montanhas, ao olhar para a imensa floresta amazônica, esta criação declara a glória e manifesta que há um Deus que registrou e que fez todas essas coisas para nos revelar a Ele mesmo diante de nós. O profeta Jeremias, no capítulo 31, ele vai dizer que com amor eterno Deus nos amou, e com laços de bondade e de misericórdia Ele nos atraiu para si. Nós vamos ver com isso que este Deus que é eterno, este Deus maravilhoso que nos ama também eternamente, deseja desde a eternidade, da sua eternidade, antes de tudo ser formado, antes de existir homem, antes de existir criação, antes dos montes serem firmados, antes dos mares bramirem, antes dos céus resplandecerem, antes do sol resplandecer a sua luz, Deus já nos amou eternamente. Deus já te amou eternamente. E este amor de Deus pela humanidade, podemos ver que a palavra do Senhor nos revela que Ele está o tempo todo em busca do homem. Ele está o tempo todo procurando achar o homem. Eu quero compartilhar brevemente com você nesta noite 3 assuntos, 3 tópicos, com base na leitura que nós fizemos no início do culto, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nós vamos ver aqui neste Evangelho, justamente a manifestação da vontade de Deus e o que Deus planejou fazer para conosco. Verso 16 do capítulo 3, talvez é um dos mais conhecidos, sejam dos cristãos, até mesmo pessoas que não têm tanto hábito de frequentar igrejas, mas certamente em algum momento podem ter ouvido esta expressão: Deus amou o mundo, que deu o seu Filho por nós. E nesta história que Deus escreve desde a eternidade, se o seu amor é eterno, o amor de Deus, como o profeta Jeremias declarou, com amor eterno Ele nos amou. A palavra de Deus nos diz que Ele, antes de que o mundo fosse criado, antes que existisse os fundamentos da terra, o Cordeiro de Deus, que é este Jesus, já estava reservado, já estava separado para ser o elo de reconexão entre nós e Deus. E falo reconexão porque 3 assuntos nós vamos falar. Primeiro, que nessa história que nós ouvimos cantada, encenada e coreografada, nessa história que Deus planejou eternamente que fosse uma história de amor entre pai e filhos, nós vamos ver que no primeiro momento essa história se transformou em um drama com a introdução do pecado. Depois nós vamos verificar que, na verdade, para resolver o drama do pecado, para transformar essa história que se tornou dramática por conta do pecado, Deus envia o seu Filho para ser um divisor de histórias. E por último, nós vamos ver a história de um homem que foi transformado por este que divide e muda destinos, por este que muda a história, por este que transforma a humanidade inteira, por este que o mundo existiu de uma maneira antes dele e depois dele também se transformou de uma outra maneira. Então, nós iniciando, meus irmãos, nós vamos ver que no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, a semelhança de Deus, fomos criados.
Deus então introduz ali um homem, uma mulher, faz toda uma criação, e este homem e esta mulher estão em harmonia com a criação de Deus, e também estão em harmonia com o Criador que os fez. Nós vamos ver que neste cenário de perfeição no Jardim do Éden, nós vamos ver que nesta história que iniciou com o plano de Deus, para que o homem tivesse um destino eterno, um destino de vida, introduziu-se um drama doloroso, que foi o pecado por meio da desobediência de Adão e Eva, que introduziu nessa história, que era de amor eterno, de um pai para com filhos, introduziu o pecado. E este drama chamado pecado se transformou justamente num conto de terror, numa história de temor, numa história de medo, numa história de separação. Pois é o que o profeta nos diz: o que separa o homem de Deus não é outra coisa a não ser o pecado. Pois Deus é um ser santíssimo, Deus é santo, 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 como diz o profeta Isaías. E nós vamos ver que este pecado, este drama que entrou na história, que se chama pecado, nos afastou da santidade de Deus, nos fez ficar distantes do Senhor. Mas o pecado não foi uma pegadinha da malandra serpente para enganar-nos. O pecado não foi uma pegadinha e pegou ao Senhor desprevenido, despreparado, de calças curtas, como nós costumamos dizer no popular. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus já esperava, Deus não contava que Adão e Eva fossem desobedecer, mas Deus esperava. É por isso que a palavra de Deus nos revela: antes da fundação do mundo, o meu filho, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado. Porque a história que Deus quer escrever não é uma história dramática, mas é uma história de amor entre pais e filhos. Diga para o seu irmão, para o seu vizinho que está aí: Deus tem uma história de amor para fazer com você. Deus não preparou para você um drama, Deus não preparou para você um terror. Por isso, nós vamos ver que esta separação que o pecado, que eu estou chamando nesta noite, desse drama que o pecado veio a ocasionar nessa história, produziu esta separação. E ao produzir esta separação, criou um vazio nos nossos corações. A humanidade tem um vazio. Fyodor Dostoiévski, um filósofo e pensador russo, ele dizia que existe no coração do homem um vazio que só pode Deus preencher. Nós estamos procurando, a humanidade desde então, desde a introdução do drama chamado pecado, a humanidade tem procurado preencher este vazio. Os homens têm procurado colocar algo no lugar que somente a Deus pertence, mas nenhum outro lugar há no nosso coração que possa ser preenchido. Só Deus pode preencher o nosso coração. Só Deus pode preencher o vazio que há em nossa alma. Só Deus pode preencher e resolver os nossos dilemas. Essa semana, vendo uma reportagem, um vídeo falando sobre o código genético que há em nós. Nós sabemos que o genoma e os cromossomos, nós fomos mapeados, um projeto chamado Projeto Genoma, que mapeou toda a genética do homem, do ser humano, e os cientistas observaram que havia um intervalo entre certos grupos de genes que ora havia um intervalo de uma ponte entre 4 genes, depois um intervalo de 2 genes, depois um intervalo de mais 10 genes, e aí repetia a cadeia genética. E se nós olharmos para isso, e esses números representam aquilo que a palavra de Deus nos mostra como o tetragrama sagrado. As palavras no hebraico representam números, e esses intervalos, estas pontes, esses números de intervalo genético da nossa genoma, nada mais é do que reflete o número do nome de Deus, aquele tão tradicional e conhecido no meio cristão, Jeová ou Iavé, para mostrar que até na genética, Deus registrou que os espaços do ser humano só podem ser preenchidos por Ele. Ninguém pode resolver os nossos vazios e os nossos dilemas. Nós precisamos entender que este vazio vai ser preenchido somente por Deus. A Bíblia
de Gênesis a Apocalipse, vai nos mostrar uma coisa: não nos mostrará a Bíblia a busca do homem para encontrar Deus, mas a Bíblia vai mostrar a busca de um Deus para encontrar o homem. De Gênesis a Apocalipse, Deus está a buscar o homem. Deus deseja voltar a ter um relacionamento que outrora foi perdido no Éden. Aquele relacionamento que diz a palavra do Senhor lá em Gênesis, que Deus, na viração do dia, Deus se relacionava e tinha comunhão com Adão e Eva. Ali, naquele cenário de perfeição, naquele cenário de completa comunhão, Deus estava se revelando. Foi perdida a comunhão, separou-se por conta do drama chamado pecado. Mas a Bíblia vai nos mostrar, do início ao fim, da Torá, dos profetas, dos salmos, dos provérbios, Novo Testamento, Gênesis, as cartas de Paulo, vai nos mostrar um Deus procurando te encontrar, um Deus que quer achar espaço e quer preencher o vazio que há no meu coração e que há no seu coração. A Bíblia nos mostra esse Deus que vem ao nosso encontro. É por isso que a leitura que fizemos, João 3,16, nos mostra, porque Deus amou o mundo. Veja, Jeremias já nos disse, com amor eterno eu te amei. João capítulo 3, verso 16 vai nos dizer, porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não esteja mais condenado à perdição eterna. Isso é para mostrar que antes de Jesus havia condenação. Estávamos separados por conta do drama chamado pecado. Essa história que era para ser uma história de amor de um pai para com vários filhos, foi interrompida. Houve, no que nós chamamos na música e também nas encenações, houve um interlúdio no relacionamento entre o homem e Deus. Houve uma pausa, houve um hiato, mas houve um que veio enviado por Deus. Como cantamos na primeira música desta cantata, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se manifestou, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai, e ele habitou em carne, e morou, e andou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Sabe por que ele fez isso? Para dividir a história. E aqui entramos no segundo tópico. Jesus veio para dividir essa história, para voltar à história original, para que pudéssemos voltar para o cenário de um pai que se relaciona com filhos. O pecado trouxe inimizade entre o homem e Deus, mas Jesus, que veio para dividir a história da humanidade, o calendário da humanidade em antes e depois, os destinos da humanidade antes e depois da sua manifestação. Este Jesus, ele veio para revelar ao Pai, para revelar a nós a glória do Pai, para restaurar a comunhão que nós perdemos, para que possamos hoje ter a oportunidade de mais uma vez estarmos com Jesus. Como está a história da sua vida? Como é que está a história da sua família? Como é que está a história da sua, até aqui? O que tem sido escrito na história da sua vida? Você está vivendo um drama, algo tenebroso na sua vida? Jesus é o divisor de histórias que hoje ele pode mudar esse enredo. Esse enredo de temor, esse enredo de angústia, este conto de terror tenebroso, Jesus veio para dividir, porque diz a palavra do Senhor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele nos diz que Deus falou ao homem de muitas maneiras. Deus falou na antiguidade por muitas vezes, de muitas maneiras. Deus, porém, nesses últimos dias, falou de uma forma mais eloquente. Deus falou de uma forma mais clara e evidente do seu amor, de qual o enredo Ele quer que eu e você participemos. Quando ele diz, e ele enviou o seu Filho, para que o seu Filho pudesse mostrar para nós o caminho de volta ao Pai. Jesus é o caminho que nos leva de volta ao Pai. Este enredo de amor em Jesus, nós podemos ver nele que ele mudou essa história. O que eram trevas, o que era temor, o que era angústia, o que era medo, agora, neste novo tempo, ao ver
Jesus e habitar entre nós. Ele dividiu a história e agora Ele pode nos dar também uma nova vida e podemos voltar ao plano original de um relacionamento entre um pai e filho. Por isso Jesus nos disse, quando os discípulos perguntaram, Jesus, me ensina a orar, nos ensina a orar. Como nós oraremos? E Jesus respondeu, Pai, como é que ele respondeu? Me ajude aí. Pai, que estás, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe por que Jesus revelou isso? Porque Ele veio dividir a história, deixando a inimizade para trás e trazendo para nós. Agora vocês não são mais inimigos de Deus, agora vocês são filhos, agora vocês são amigos, agora vocês estão aproximados. Agora, como diz o apóstolo Paulo, vocês receberam o espírito de adoção de filhos. E agora Jesus é o primogênito de muitos irmãos e somos hoje nós herdeiros de todas as bênçãos celestiais que Deus tem para nós. E juntamente com Jesus, o nosso irmão mais velho, somos co-herdeiros de Cristo em todas as bênçãos celestiais, porque antes de Cristo éramos inimigos, antes de Cristo estávamos separados, antes de Cristo estávamos condenados, antes de Cristo éramos inimigos, antes de Cristo estávamos separados do Pai. Mas depois de Cristo, nós agora temos comunhão com Deus. Depois de Cristo, temos salvação e vida eterna. Depois de Cristo, nós somos filhos de Deus. Jesus entrou neste mundo para resolver este problema, para dividir essa história, para encerrar este conto dramático e iniciar e retomar, melhor dizendo, o conto, a história, o enredo de um amor, de uma família, de um pai, de irmãos que vivem para a glória daquele que os chamou. No entanto, ao retomar essa história, ao voltar ao estágio inicial de Adão e Eva, também temos que entender que sobre nós hoje repousa o mesmo dilema que repousou sobre Adão e sobre Eva. Qual é esse dilema de Adão e Eva? Você consegue refletir comigo? Qual é o dilema? Qual foi o dilema de Adão e de Eva lá atrás no Jardim do Éden? Qual era o dilema que tinham posto para eles? Deus disse, tem uma árvore aqui, que é uma árvore da vida, e tem uma árvore que tem um fruto, que esse fruto lhes concederá o conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, se vocês comerem desta árvore, do fruto desta árvore, certamente morrerás. Ele não podia ter comido da árvore da vida? Nossos problemas estavam resolvidos, né? Estávamos tranquilos, não precisaríamos estar aqui enfrentando lutas contra a carne, mas ele não escolheu a árvore da vida, ele escolheu o fruto proibido. Aí você pergunta, Adão, se eu te pego, seu cabra sem vergonha. Mas eu devolvo o dilema para você, meu irmão. Eu devolvo o dilema para a sua casa, para a sua família. Porque quando Jesus veio ao mundo e dividiu a história, Ele devolveu agora, não para a humanidade inteira, mas agora individualmente. Você tem um dilema todos os dias. Fazer a vontade de Deus, comer da árvore da vida, ou experimentar o fruto proibido que representa a árvore e desobedecer a Deus. Agora, meu amigo, o dilema de Adão está sobre você. Agora é o dilema do Samuel, todos os dias, ele se assustou. É o dilema da Juliana, é o dilema do Jefferson, é o dilema do pastor Almir, é o dilema da missionária Aldalice, é o dilema de cada um de vocês. Todos os dias hoje está posto para nós. Qual caminho vamos seguir? O caminho da vida ou o caminho da morte? Mas nós vamos ver, avançando e já caminhando para o final, no nosso terceiro tópico, que nós vimos Deus agindo, mudando a história de um personagem na Bíblia, de um homem, e eu quero refletir brevemente com você, para nós concluirmos e vermos esta ação de Deus, de como Deus faz para mudar a história. Que eu quero falar agora sobre a conversão de Paulo, que antes de conhecer a Cristo se chamava Saulo, mas ele não encontrou a Cristo.
Cristo encontrou a Paulo, a Saulo, e mudou a história dele, deixou de ser Saulo, transformando-se em Paulo, o grande apóstolo, que foi um dos grandes responsáveis por ser um evangelizador do mundo gentílico, para levar a palavra do Senhor. Nós vamos ver que na história da conversão de Paulo, uma história transformada por Jesus, que foi a vida de Paulo, a vida de Paulo individualmente representa aquilo que Deus faz no coletivo para a humanidade inteira. Paulo também não estava buscando ao Senhor. Paulo não estava procurando achar a Deus. Paulo não estava procurando onde está o Messias, onde está o Salvador. Paulo não procurava quem era Jesus. Ao contrário, a Bíblia nos mostra que Paulo perseguia os cristãos. Paulo matava os cristãos. Paulo aplaudiu quando um discípulo de Jesus estava sendo apedrejado, que era Estevão. Ou melhor dizendo, Paulo não, Saulo. Antes de conhecer a Cristo, Saulo era inimigo de Deus, era inimigo ferrenho. Mas assim como Deus fez com a humanidade, lembre que eu falei, o homem não procura a Deus, mas a Bíblia relata Deus procurando o homem. A salvação de Paulo foi da mesma maneira. Ele estava indo para a cidade de Damasco, e naquele caminho, ele estava indo com um propósito, para perseguir cristãos, para aprisionar cristãos, para perseguir a igreja. E da mesma maneira como Deus busca o homem, Jesus buscou a Paulo. Jesus apareceu no caminho e se apresentou para Paulo. Paulo não o procurava, mas Jesus o encontrou naquele caminho e trouxe salvação. Sabe, a humanidade muitas vezes não procura Deus, e certamente muitos não procuram, mas Deus está procurando por nós. Deus está a olhar por nós. Deus quer estar conosco. Quando Paulo se converte, conhece Jesus, Jesus se apresenta a Paulo, Jesus se revela a Paulo, Jesus se mostra para ele, Paulo o enxerga e Paulo naquele encontro com Jesus, ele diz, quem és tu, Senhor? Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, por que tu és meu inimigo? Saulo, por que tu estás apedrejando os meus irmãos, os meus filhos? E Saulo responde, quem és tu? Jesus está assim, batendo a porta, perguntando, estou aqui, estou à porta e bato, quero conhecer você, quero ser conhecido de você. Paulo nem sabia, quem és tu que eu estou apedrejando? Quem és tu que eu estou perseguindo? Eu sou este Jesus que tu estás perseguindo, eu sou esse Cristo, Salvador, que tu estás perseguindo. A salvação de Paulo é um reflexo da salvação da humanidade. A humanidade não buscava um Salvador, mas Jesus, mesmo assim, foi enviado para nos salvar e para nos redimir. E ele restaurou a vida de Paulo. E Paulo diz, olha, quando ele escreve a seu discípulo e a seu filho na fé, lá em 1 Timóteo, ele diz, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, a saber, Cristo Jesus, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha só, que nos tempos passados, que no tempo anterior, antes de conhecê-lo, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porque eu fiz o que fiz, porque eu era ignorante. Mas a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha aqui que Paulo diz, este amor eterno transbordou, eu era inimigo, eu era blasfemo, eu era perseguidor, mas o amor de Deus transbordou, e este amor eterno que Jesus tem por mim, por você, por nós, transbordou e me encontrou. E ele diz, olha, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais os pecadores eu sou o maior. Paulo era o maior dos perseguidores e ele se considera o maior dos pecadores, daqueles que Jesus veio salvar. Tem chance para você, tem salvação para nós, tem oportunidade para nós. Não há história que Jesus não tenha poder para mudar.
Não há enredo, por mais dramático que seja, que Jesus não tenha o poder de mudar. Jesus foi o autor da mais bela história que Deus escreveu e registrou para nós, para mudar a história da humanidade. Mas Deus tem uma história pessoal, individual, reservada para mim e para você. Deus tem preparado para nós individualmente uma bela história. Deus tem para você escrito uma bela história de um pai que deseja se revelar a você como pai. Deus tem uma história para mostrar para você, que você e eu possamos deixar aquela vida, aquela história de uma vida de rancor para viver uma vida de perdão. Nós podemos deixar o enredo de uma vida de raiva, de ira, para que possamos viver uma vida de mansidão. Jesus pode ser aquele que muda e transforma a nossa história, nos deixando para trás um enredo de uma vida de tristeza, para que possamos viver uma vida e uma história de alegria. A palavra de Deus nos diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esdras e Neemias nos dizem: a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está vivendo uma vida de tristeza, um enredo, uma história de tristeza, ele tem alegria. Se você está vivendo uma vida de tribulação, de lutas e dificuldades, ele é a paz que excede todo entendimento. Ele muda a história de angústia, de temor, de tribulação, de agonia, para nos dar uma vida de paz. Jesus, a sua palavra nos diz: a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente. A paz que o Senhor tem para nos dar é a paz em meio à guerra. O fogo está pegando, o tiroteio está comendo, as coisas estão difíceis, mas há uma paz, como cantamos um hino da harpa cristã: paz, paz, perfeita paz. Paz, paz, gloriosa paz. Jesus tem paz para nos dar. A tua história é de angústia, é de temor, Ele é a paz que pode entrar e mudar e dividir essa história, e mudar esse enredo, e mudar esse contexto. Você pode deixar uma vida de pecado e deixar Jesus escrever uma história de santidade. Deus escreveu uma bela história de redenção para toda a humanidade, mas Deus escreveu uma história bela de amor, de paz, de mansidão para você, para mim, para cada um de nós. Diga para o seu irmão: Deus tem uma história de paz para a sua vida. Deus tem uma bela história para escrever na sua família, meu irmão. Com isso eu quero encerrar esta mensagem nesta noite, convidando você para que você deixe Jesus escrever a mais bela história que Ele tem para escrever, que Ele tem para você. Salmista, no Salmo 139, ele diz: Senhor, quando eu era uma criatura sem forma no ventre da minha mãe, já existiam nos teus livros os meus dias registrados. O Senhor tem um registro para você. O Senhor tem uma história de paz para você. O Senhor tem uma história de vida. O Senhor tem uma história bela para escrever. O Senhor tem uma história de amor, de um pai para com o filho. Eu quero fazer um convite nessa noite. Se há alguém que deseja que Deus inicie uma nova história no seu coração, se há alguém nesta noite que deseja que Deus mude o enredo da sua vida, se há alguém nesta noite que deseja conhecer este sol da justiça, este Redentor que veio para dividir a história, o calendário, o destino da humanidade em antes e depois dele. Ele está aqui nesta noite. O Senhor Jesus está em nosso meio. Ele está presente. O Deus Emanuel está entre nós. Há alguém nesta noite que deseja dar um passo e decidir-se por deixar este Jesus mudar a história da sua vida? Há alguém nessa noite que deseja abrir o seu coração e deixar Jesus entrar e retomar a história da onde tudo terminou? Você não foi gerado e chamado para ser inimigo de Deus. Nós fomos chamados para ser amigos e, mais do que tudo, filhos do Deus Altíssimo.
Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. E eu quero deixar esse convite. Se há alguém, vem aqui à frente. Se há alguém que deseja dar um passo de fé, se há alguém que deseja, nesta noite, dar um passo para deixar Jesus mudar a história da sua vida, te convidar a levantar a sua mão e dizer, e deixar que Jesus entre na tua casa, e deixar que Jesus mude a história de temor, de angústia, de ira, de inimizade, de angústia, de aflição, para que Ele possa trazer paz, alegria, mansidão, para que Ele possa trazer amor, para que Ele possa trazer comunhão, para que Ele possa trazer harmonia. É isso que Jesus faz. Ele é especialista em transformar a história. Ele é especialista em mudar destinos. Se houver alguém, levante a sua mão, que nós oraremos por você. Se há alguém que deseja ter uma história mudada, nós vamos orar e Deus vai mudar a sua história. O irmão Samuel está desejando mudar a história da sua vida, e Deus pode mudar a história da sua vida. Ali tem o Melo que está talvez vivendo uma história difícil. Deus tem uma história nova para você. Tem aqui minha amiga Luciana de trabalho. Deus tem uma história nova para você. Jesus pode mudar a tua história. Jesus muda destinos. Há alguém aqui em cima, alguns irmãos com as mãos levantadas. Jesus quer escrever a mais bela história que você possa imaginar para a sua vida em especial, para a sua vida pessoal, para a sua casa, para a sua família. Ele muda destinos. Esses que levantaram a mão, gostaria de convidar, se assim desejarem, a vir aqui à frente, para nós orarmos por você. Já peço ao pastor Augusto, que está aqui, já nos ajude aqui, orando com esses irmãos. Peço ao pastor Almir, também nos ajude aqui, pastor Almir, orando aqui com estes irmãos. Vamos orar, pedindo que o Senhor transforme, que o Senhor mude a história e os corações. O Senhor faz mais. A palavra de Deus nos diz que muito mais do que aquilo que pedimos ou do que aquilo que pensamos, o Senhor tem poder para fazer em nossas vidas. Vamos orar aqui, pastores Almir, pastor Augusto, nos auxiliando, orando por estes irmãos, por estas pessoas, para que o Senhor possa entrar e mudar a realidade das vidas destes irmãos. Estenda a sua mão para cá, você que está aí, para orarmos por eles. Aqui tem mais um irmão chegando, pode se achegar, meu irmão, vamos orar, pedir que o Senhor entre com providência, mudando a realidade das nossas histórias. Deus muda a história da nossa vida. Estenda a sua mão, Pai bendito, Pai amado, nós oramos agora, Senhor, em favor destas pessoas, desses irmãos. Oramos, Pai, em favor deles, para que o Senhor, que é especialista em mudar a história das nossas vidas. O Senhor é especialista e foi para isso que o Filho de Deus se manifestou e habitou entre nós em carne, para justamente transformar a nossa realidade, para mudar o nosso coração, para nos tirar do império das trevas, como diz a Tua palavra, e nos transportar para o império da Tua luz, para o império do Teu amor, Jesus. O Senhor tem para nós laços de bondade e misericórdia para nos atrair a Ti, Senhor, porque Tu nos ama com amor eterno. Com amor eterno eu te amei, disse a Tua palavra, e é esta história que o Senhor tem para fazer conosco, uma história de amor, uma história de graça, uma história de paz, uma história de misericórdia, uma história de reconciliação, uma história, Senhor, de bravura, de alegria, não de temor, porque o Teu amor nos faz lançar fora todo o medo. Assim, Jesus entra com providência na vida destes irmãos que aqui à frente se vieram, Senhor, para que o Senhor possa sobre eles trazer uma nova e belíssima história, que certamente o Senhor tem preparado para cada um deles. O Senhor reservou este tempo no calendário, o Senhor preparou este momento para mudar a nossa história, para mudar o nosso destino. É por isso, Senhor, que nós clamamos a Ti, e é por isso que nós Te agradecemos,
porque sabemos que a tua bondade e a tua misericórdia são infinitas, não tem fim, e elas se renovam manhã após manhã. Esta graça, esta misericórdia, que nós nesta noite estamos abrigados debaixo das tuas asas. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nós oramos em favor das famílias, oramos em favor das casas de cada um, dos irmãos, daqueles que aqui estão conosco, dos nossos amigos, convidados. Nós clamamos para que a tua paz possa resplandecer, para que a tua luz possa brilhar. Brilhe a tua luz, Senhor, nas nossas casas, brilhe a tua luz nas nossas famílias, que resplandeça o sol da justiça, a estrela da manhã possa brilhar em nossas casas, e que nós, Senhor, possamos ser instrumentos da tua graça, possamos ser, cada um de nós, instrumentos deste amor, para transmitir e testemunhar deste amor que é eterno, desta graça que é infalível, desta graça que não falha, porque o teu amor não falha para conosco. Assim nós oramos, assim nós clamamos e assim nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.